Esse início tenho vontade de gravar, minha bateria foi embora. Você fala, cadeira do de hoje não tem uma coisa específica assim que a gente vai gravar. Eu vou até mostrar uma partida aqui. Mas primeiro, deixa eu mostrar uns 3 lances aqui que aconteceram. Outros aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, né? Deixa eu dar uma coisa. Pensa no lance aí que vocês querem fazer. Pensou? Eu espero que você tenha dito que ainda não pensou. Se você ainda demorou, de repente dizer que vai precisar demorar mais para fazer o lance, parabéns, você ainda me dá esperança que o xadrez não morreu. Agora você, provavelmente a maioria, né? Mas a gente não sabe quem tá assistindo o vídeo, pode ser que essa porcentagem dê ao contrário, né? Então, pode ser que a maioria que tá assistindo meu vídeo seja, mas dentre a população mundial, vocês são a minoria, né? Vocês que representam alguma esperança pro xadrez, né? E se você jogou você não sentiu dificuldade pra pensar em algum lance aqui, tudo bem. Se você sentir dificuldade, não se preocupe. Às vezes não significa que você ainda não entendeu algumas coisas de xadrez, já que você provavelmente já deve ter tomado uns trocentos golpes já e ter de vez em quando até reproduzido alguns desses padrões nas suas partidas, mesmo que não exatamente com os mesmos lances, ou com o mesmo bando, no caso tem o bando branco e o bando negro, né? Mas a questão é, eu só vendo esses deméritos, já que xadrez é complexo mesmo. E esses que já vão confiantes, peraí, fala pra vocês, esses que já vão confiantes, a gente vai, quanto mais confiante uma pessoa é no xadrez, menos ela sabe de xadrez. A não ser, se a confiança dela é pela confiança, porque não sei o que aconteceu tantas vezes, mas no caso da companhia, sim, desculpa, mas quanto maior essa confiança, menos a pessoa diz que não sei nada de xadrez. Apesar de tudo que eu aprendi até hoje, eu não sei nada de xadrez. Menos a pessoa sabe de xadrez. Sabe por quê? Pera aí. Que existem algumas questões que são muito mal explicadas sobre uma partida de xadrez. Primeiro, a questão do mindset. A gente já vai entrar na partida que comenta com vocês hoje. Mas primeiro tem tudo uma questão de mindset. De como a pessoa vai tomando as decisões durante as partidas. Não é simplesmente aplicar a teoria. Né? As pessoas, e você pode ver que mesmo os teóricos mais ferrenhos tem diferença entre eles justamente porque existe uma coisa chamada mindset. E não necessariamente essa definição tradicional, mas mindset do xadrez seria mais uma questão de como você enxerga as peças se mexendo no jogo e que tipo de movimento elas fazem e como eu posso dizer. Enquanto tático ou estratégia tem isso e outras variáveis, né? É uma coisa até complexa e difícil de definir, mas mindset é um modelo qual você usa para tomar decisões no xadrez. Tem ele um pouco mais, um pouco menos de teoria. Então é um modelinho nesse sentido, né? De tomada de decisão durante a partida, né? E como você enxerga até o xadrez no geral. Eu vou te dizer que quando uma pessoa vai só meio ofensivo, né? Quanto mais até uma questão de inteligência, né? Quanto mais inteligente um jogo de xadrez, pode ser mais mente direta e mais ele vai estar o tempo todo mudando esse mindset, né? E algumas vezes ele vai se sentir perdido no xadrez até com mais frequência do que jogadores. Desculpa, né, cara, de novo, mas
Não sei, tô tendo que usar algumas linguagens pra ver se as pessoas acordam mesmo. Jogadores mais medíocres, vamos falar assim. Não é medíocres. Porque qual que é a diferença de um jogador realmente dedicado e um jogador medíocre que, entre aspas, gosta de xadrez, mas você vê as atitudes dele na frente do tabuleiro. E um jogador medíocre. Que ainda tem diferença dos jogadores medíocres. Tem aqueles que querem entrar no xadrez profissional, tem aqueles que não querem. O jogador medíocre ele só tem a aplicar a teoria pronto, porque falando para ele que tem que aplicar a teoria. O jogador dedicado, ele tem que entender até as minúcias de xadrez. E entender de verdade. Vocês sabem o que entender, né, gente? Pensando em sequências aqui, enfim, voltando aqui ao foco que a gente tá falando, entender mesmo. Por que as coisas acontecem como acontecem? Como que eu sei de uma coisa no xadrez, né? Acho que essa honestidade intelectual até mente aberta. Né? Acho que é mais uma questão de mente aberta também, mas que falta para alguns jogadores de xadrez, né? Por isso que eu acho que jogadores assim demoraram pra pensar em algum lance aqui pra respeito. Eles são nossa salvação. Salvação do xadrez, né? O xadrez ainda não morreu, ainda tem bastante coisa pra descobrir. Não é uma teoria que vai botar uma entre aspas pedra no assunto, que nem pedra no assunto é, né, cara? Tenta acabar com o debate, né? Não vai finalizar o debate e dizer, pô, teoria ganhou. Né? Essa teoria, até porque seria uma fácil circular, né? Teoria que acho que a teoria é bom justamente por ser a teoria. Parabéns, cara. Precisa te falar que o estudo está decaindo. Né? Questão de inteligência. Até porque, gente, uma outra coisa, eu vou falar que no vídeo que é tão explicado, no meio enxadrístico, é a questão de que isso vai levar a uma outra questão, mas calma, vamos ser essa aqui. Mas já vai dar pra gente puxar algumas outra questão aqui. Uma outra coisa, a segunda coisa que talvez seja muito mal explicada no meio xadrez, principalmente por teóricos, né? Mas a gente está se referindo principalmente a eles, né? Nós teóricos, no meio xadrez, mas o meio xadrez que é dominado por quem? Pelos teóricos. Então, eu acabo tendo que falar deles mesmo. Os teóricos é outra coisa que explicam muito mal sobre xadrez. Volta até aquela questão que eu falei um vídeo nos 11 Sócrates 2 que eu falei aqui. Evoluindo xadrez demora, a culpa nem é sua. Não sei, a culpa não é sua que tá demorando para evoluir. Evoluindo mais devagar do que alguns outros aí, sei lá, a cada 2 semanas que você evolui no xadrez, são 4 dias que o outro seu amiguinho ali tá evoluindo, de ritmo que seu amiguinho ali tá evoluindo. Outra coisa que não tão explicada é que a teoria não é prudente. Por que não é prudente? Você percebe, mas você não sabe explicar. O que acontece é, um jogo equilibrado, você para dizer que tem alguma vantagem, você tem que calcular. O cálculo pode vir um dia falhar. Principalmente quando se trata de seres humanos. Se máquinas já erraram o cálculo, imagina o ser humano, né? Não é o cálculo. Deixar passar pelo passado, alguma coisa do gênero. Mesmo você até sendo treinado. História. A posição fica equilibrada toda a vida. Se você souber jogar bem, empata. Se o adversário em algum momento cometer um erro, mesmo que não seja uma pendurada de nada do tipo, ou tomar um golpe,
pode significar que a partida esteja perdida. Então, hum, independentemente de significar erro, né? Já que essa teoria até ridicularizou, né? Assim, um bocado de erro que antes a gente tinha pro xadrez, até para outras coisas, né? Tipo, aí você vê o erro na matemática, a gente sabe o que é. Chega no xadrez, essa loucura aí. Significado de erro, né? O significado de erro né, em jogos, no modo de jogo, assim, outras áreas do conhecimento, né, o significado de erro é bem mais claro do que no xadrez. O xadrez virou essa doença. E aí isso traz a gente para a próxima coisa que deveria entrar agora, mas não entrou. Que é xadrez não tem. Eles ficam falando isso, mas xadrez não tem nada a ver com a vida. Antigamente você podia falar isso, mas xadrez um dia virou essa coisa doentia. E você não pensa, você calcula. Mas na maioria você pensa dentro do cálculo, mas você não pensa no xadrez, você calcula, até porque é meio que forçado, né? E isso nos leva a uma próxima questão, e forçado é a palavra-chave. No xadrez, uma estratégia só é boa se leva aos táticos. E os táticos são alcançados a partir de uma estratégia boa. Então, assim, não existe esse estratégia superior à tática ou o contrário. O que acontece na verdade que é muito mal explicado no mexicano, mas uma estratégia só é boa se esta mesmo alcança os táticos. E, o, e os táticos só são alcançados a partir de uma boa estratégia. Então jogar simplesmente tradicional não adianta. Visto que pessoas que fizeram isso, principalmente contra algumas engines, sem ser os toque fiz. A pessoa tomou golpe, viaja maluca de cavalo dando tabuleiro. Aí cai naquela situação de outro toma mate e perde peça. Coisa do tipo, né, cara? E o tabuleiro nunca às vezes deu pistas de que isso ia acontecer. Você tem que ficar calculando que nem doente pra poder ver que isso vai acontecer daqui a, sei lá, 5 lances. Você fala, mas poxa, minha abertura foi aqui. Mas não é o suficiente, cara. Porque xadrez é um jogo ingrato. Que é outra coisa também que explicam muito mal. Xadrez é um jogo ingrato e nada tá bom, né? Nunca tá bom. Mas de novo, a culpa nem é sua, cara. A culpa é da doença que transformaram o xadrez. O xadrez virou um jogo doentio, cara. Os tais gênios, na verdade, são doentes. Os gênios do xadrez que eles falam, né? Tipo Magnus Carlsen. Eles são doentes, velho. Os Stockfish. E acho que isso vai levar a gente a uma próxima coisa. Não, deixa isso pra explicar em outro vídeo. Algumas outras coisas eu vou explicar em outro vídeo, né? Mas é isso aí que tinha pra hoje.